Do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 128. É porque ignoram. 128. É porque ignoram. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Jesus, anotado por João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais um capítulo do livro Pão Nosso. Neste capítulo 128, Emmanuel utilizou o título de É porque ignoram. Isto é, alguém ignora. E ele utilizou também esta passagem anotada pelo discípulo João, no capítulo 16, versículo 3 do seu Evangelho, que Jesus disse, essa passagem, Jesus estava dizendo para os discípulos, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus estava preparando os discípulos para as adversidades que viriam, porque eles iam encontrar muitos problemas, não é? E assim ele colocou que e isso vos farão. Eles vão fazer sofrer perseguições e outras coisas, contendas, porque os discípulos deveriam, após a morte de Jesus, sair pregando o Evangelho, mas queriam encontrar muitas dificuldades,
Todos eles encontrou muita dificuldade. Haja visto Paulo de Tarso, esse então foi apedrejado inúmeras vezes, não é? E esta frase, então, Jesus estava já precavendo a todos eles do que estava por ocorrer. Então, e isto vos farão, os outros, não é? Porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Conhecer, veja bem essa palavra, conhecer, como Jesus a empregou. Conhecer no sentido de refletir, aceitar, não é? Então, o Evangelho de Jesus tem que ser não somente lido, tem que ser refletido e tem que ser, acima de tudo, praticado. Então, a palavra conhecer engloba tudo isto. E Emmanuel discorre de uma forma extraordinária a explicação desta passagem. Ele diz: dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Ele diz que o discípulo de Jesus, quando ele menos espera, não é? Ele está diante de uma novidade, não é? Ele fica perplexo diante de uma novidade, que lhe assaltam ali, ele não tem o que fazer, ele não tem o que falar, não é? Diante de muitas coisas que vêm até a ele, de uma forma brusca, não é? Mas Emmanuel diz, por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Então, ele já nos dá uma diretriz, que nós não devemos entrar em desarmonia quando alguma coisa de extraordinário, negativamente falando, não é? Vier até a nós. Então nós temos que perguntar, por que essa desarmonia em torno do esforço fraterno? Isto é, se os discípulos de Jesus encontraram barreiras, por que nós não encontraremos, não é? E Emmanuel continua dizendo, a jornada do bem encontra barreiras sombrias. E é realmente um fato. Quando nós estamos levando o bem, sempre haverá aqueles portadores do mal que vão querer obstruir a passagem do bem, não é? E Emmanuel continua dizendo, tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Em outras palavras, é exatamente isso, não é? Que quando a luz tenta estabelecer, não é? A treva chega, não é? Ela não quer sair daquele lugar, porque a treva é a ignorância, é a falta do conhecimento, não é? E ela chega de diversas formas, não é? A gente menos espera, aparece. Continua nesta outra parte, ele diz, formulam-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Olha, é muito interessante, porque quando se quer promover o bem, projeto simples, não é? Um projeto simples, o que seria um projeto simples? Vamos recolher donativos, não é? A chamada campanha do quilo, por exemplo, vamos fazer um bazar com essas coisas que são adquiridas, vamos dar cesta básicas, então, projetos simples. Mas quando se formula esses projetos para a caridade, a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. E como ela quer perturbar esse projeto? Simples. Vai aparecer sempre pessoas
querendo dificultar de uma forma sutil, não é? Então, não, nós podemos fazer assim, fazer assado, fazer um empreendimento maior e tal, e começa, então ele começa a perturbar. A palavra que Emmanuel utilizou, perturbar. Por quê? Ele não deixa aquele projeto simples ser colocado em prática. Porque ele inventa, ele quer tantas outras coisas que acaba não realizando, não é? Continua dizendo, quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. Então veja bem o que é interessante. Emmanuel está afirmando que quase sempre a demonstração destrutiva, ou seja, essa força do mal, parte de homens assinalados pela posição de evidência. Então são pessoas que estão em cargos, ou pelo menos estabelecem, não é? De comando, de orientação, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. Então essas pessoas estão orientando um grupo de pessoas. Mas como que acontece isso? Não é? Ela deveria estar preparada no sentido de não ter pensamentos negativos, mas é a falta de vigilância. Porque como não tem vigilância, qualquer pessoa fica o quê? Sujeito a ter intuições negativas. E essa intuição negativa, ela quer complicar, ela quer dificultar aquele trabalho ir para frente, não é? Continua dizendo Emmanuel, são esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de exposições e exigências descabidas. Então ele está se referindo a esses homens, essas mulheres, que na maioria das ocasiões eles querem exigir imposições descabidas. Criam problemas que muitas vezes as pessoas não percebem, não é? Que aquilo é uma coisa descabida. Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo, nos explicando, o aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. Então veja bem, não justificam. Porque se você começar a refletir sobre essas imposições, e você percebe que não tem justificativa. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação, não é? Ou seja, toda e qualquer atitude do bem sempre está exposta a uma ação das trevas. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. Então, a ignorância é aquele que não sabe, é aquele que não quer ver, não é? E continua dizendo, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. Olha que colocação linda, não é? Então, essa pessoa ou aquele grupo que busca impedir essa manifestação do bem, é que ele desconhece as bênçãos do céu. Nada mais do que isto, não é? A pessoa que está envolvida no mal é porque não conhece o bem. Conhece no sentido de assimilar. Porque quando se assimila, quando se quer trilhar o caminho do bem, é difícil
Mas quando se quer caminhar, o mal, não é? Ele é vencido. Simplesmente ele é vencido. Mas ele sempre vai aparecer. Ele não se cansa em aparecer para, de certa forma, até testar a sua vontade, a sua perseverança em permanecer no bem. Na conclusão, Emmanuel diz, é necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Olha, aqui é um convite muito importante, porque Emmanuel diz que é necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres. E, infelizmente, não é? Então, essas sombras, eles estão na maior parte dos setores, todos os setores, religiosos, políticos, enfim, todos os setores empresariais. Então, eles estão dominando, não é? E ele nos convida, vivendo cada dia o discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte, independente se o outro está fazendo ou não. Independente se existe a sombra. Você vai, esquece da sombra e leve a luz. Leve o carinho, leve o amor às pessoas e mantenha-se na fé e na perseverança para levar o Evangelho com muito amor e de diversas formas, como sabemos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.